Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Broken Souls, que é o último livro que eu li no Kindle Unlimited. E assim, ele gira em torno da história do Aaron e da Chloe. Eles se encontram sempre nos piores momentos, ambos sempre fugindo de um passado abusivo e do que tudo isso arruinou nas vidas deles no presente, mas de alguma forma eles sentem uma conexão um com o outro. Então, assim, desde o primeiro momento, lá no prólogo, ela apareceu nos piores momentos da vida dele como uma salvadora. Então, assim, quando ele tava pensando em desistir de tudo, quando ele tinha certeza que as coisas iam acabar e tal, ela apareceu, mesmo sem eles saberem quem era um ao outro. E já de início, assim, eu vou falar que tem que ter em mente que esse livro, ele é bem pesado. Aconteceram muitas coisas ruins com os personagens no passado deles e eles fazem muitas coisas pesadas e bem ruins no decorrer da leitura também. E, por exemplo, o passado da Chloe, ele acaba sendo mais triste do que a gente imagina, porque no aniversário de 13 anos, ela foi viajar com a família e o irmão gêmeo dela morreu afogado, salvando ela. E nisso a mãe dela surtou, começou a usar drogas, o casamento dos pais delas acabou, ele abandonou elas, foi embora e a mãe dela, enfim, se tornou usuária, enfim. E a Chloe começou a se automutilar porque ela achava que era tudo culpa dela. Então, assim, como eu disse, bem pesado, assim. É um livro que tem final feliz, mas é um livro que no decorrer da leitura ele é bem pesado. Então, não é simples assim para ler. Tá. Ela e o Aaron, eles forjam uma amizade, só que, obviamente, ambos se sentem muito atraídos, sentem mais que isso, mas nenhum deles quer admitir. Só que, finalmente, quando eles acabam transando, o Aaron surta, se afasta dela, bloqueia, se muda, ele simplesmente foge dela. E isso tem alguma relação com o passado dele que a gente ainda não conhece, né? Depois que ele se muda, ele começa a fazer terapia, começamos a ver mais sobre esse passado dele, que no caso a mãe dele era rica, deixou ele com o pai para fazer um tratamento de câncer, só que ela nunca voltou porque ela morreu. Só que o pai dele, ele era extremamente abusivo, dizia que ele não merecia ser amado, dizia que ela abandonou ele de propósito. O Aaron foi descobrir adulto que ele não tinha sido abandonado propositalmente. Inclusive, o pai dele estava preso porque tentou matar ele quando ele era criança. Ele botou fogo na casa e tal. E o Aaron foi parar num orfanato, o Timothy foi preso. Então, assim, uma história bem cabulosa. E ele teve uma perda de memória. Então, assim, ele diz que ele afastou a Chloe porque ele não quer machucar ela, que ele teve vários surtos na vida e, inclusive, uma pessoa até morreu em um desses surtos dele, lá no orfanato. Então, assim, quando ele viu o que ele estava sentindo pela Chloe, quando ele viu o quanto eles estavam próximos e ela também estava próxima dele, ele surtou e se afastou porque ele tinha medo de machucar ela, ter mais um lapso desses e machucar ela. Só que fazendo a terapia, ele relembra o que exatamente aconteceu, por mais que nesse momento ainda não seja explicado. Então ele volta para tentar reconquistar a Chloe, só que ele corta um dobrado, porque ela não quer perdoar ele de jeito nenhum. Mas ele sofre um acidente de carro e fica em coma. E daí ela percebe o quanto, tipo, ela tá se deixando controlar pela mágoa, tudo que pelo menos ela podia ter dado uma chance para ele explicar os motivos dele, coisa que assim ela não queria nem falar com ele. Tá, durante o tempo que ele fica em coma, ela e o amigo dele, o Liam, começam a investigar e descobrem que foi o pai dele, o Timothy, que mandou cortar os freios, porque ele estava em liberdade provisória, ele tinha saído da cadeia ali poucas semanas. Descobrem também que ele sofreu vários abusos no orfanato, abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico, que era inclusive vendido para outras mulheres, assim, não só ele, como várias outras crianças no orfanato.
e que essa pessoa que morreu foi autodefesa, só que ele não se lembrava, ele só lembrava de acordar e ela tá morta. E ele vai ser julgado por isso em algumas semanas. Então eles precisam reunir provas para inocentar ele, que é o foco da Chloe enquanto ele tá em coma, é fazer alguma coisa para tentar ajudar o menino. Outra coisa que ela também descobre é que o pai dele estava perseguindo a Chloe também, se passando pelo irmão gêmeo, que é o Joseph O'Brien, que ele estava fazendo refém há meses, assim. Como eles são gêmeos idênticos, ele simplesmente, o maluco simplesmente prendeu o pai, o irmão em casa e pronto, sabe? Agora eu sou o Joseph, sabe? Tava perseguindo, enfim. Aparentemente o tio, esse Joseph, né, que é tio do Aaron, ele também conheceu a mãe dele, mas ela terminou por carta do nada. E o Timothy, que é o pai do Aaron, sempre foi maluco, sempre foi ciumento. Então, nesse momento da leitura, eu já fiquei com algumas desconfianças aí, que tipo, foi ele que deu um jeito de terminar esse relacionamento pra ficar com a mãe do Aaron, já planejando ficar com o dinheiro dela, sabe? Nesse momento da leitura eu já tava mais ou menos assim. Tá bom, o Aaron acorda, eles estão bem, estão felizes. Alguns dias depois, eles estão em casa e o Timothy invade a casa deles, prende o Aaron, enfim, ameaça a Chloe. Só que ela estava numa chamada de vídeo com um amigo e esse amigo acaba ligando, pedindo ajuda pro Liam, pro Joseph, para várias pessoas e a polícia chega a tempo. No dia seguinte é o julgamento e as provas que a Chloe e o Liam conseguiram investigando enquanto ele estava em coma, conseguiram inocentar o Aaron, porque ele foi autodefesa, enfim, e na verdade existia todo um plano que a médica do orfanato era amiga do Timothy, inclusive. Então ele ir parar nesse orfanato já foi planejado, sabe? Então, ela já estava planejando matar a dona do orfanato antes e ela só, quando o Arrow surtou, ela só aproveitou para terminar o serviço e botar a culpa nele. Enfim, só que logo após o julgamento, a Chloe termina com ele. O que que acontece? Acontece que o ex-namorado dela, que é extremamente abusivo, tá chantageando ela. Ele é de uma família rica, muito rica, que é envolvida inclusive até com tráfico de pessoas. E ele simplesmente começou a chantagear ela. Foi ele que fez com que o pai dela abandonasse. Ela fugiu do Brasil porque a mãe dela estava vendendo ela para traficantes como para pagar a dívida. E na verdade, quem comprou ela foi o Victor, esse ex-namorado, e ele vem perseguindo ela desde então, ameaçando o colega de quarto, conseguindo informações com amigos que ela achavam ser próximos. Então, assim, ela nunca esteve distante dele. E o plano é se casar com ela, levar ela para a Rússia, sabe? Só que o Arrow consegue salvar ela no dia do casamento e a família toda do Victor vai presa, já que eles conseguiram, o Liam conseguiu algumas provas sobre esse envolvimento com o tráfico, enfim. Nesse momento, eu dei uma cansada da leitura, porque, poxa, tipo, depois de 800 páginas de sofrimento, de coisa ruim acontecendo, de caos, tava tudo bem. E bem ou mal, a gente, enquanto leitor, sabe que vai acabar ficando tudo bem. Tipo, em 91% do livro, a mina é sequestrada, sabe? Você sabe que vai acabar tudo bem, porque é livro único. Então, assim, isso me deu uma little cansada. Mas tá bom, resgatam ela, o pai dela aparece, explica porque ele abandonou ela, explica que tudo foi o Victor que fez e tal, explica tudo que aconteceu na infância dela. E o livro acaba com um epílogo fofo em que o Aaron pede ela em casamento 2 anos depois. Eles conseguiram adotar uma menininha que era muito apegada a eles, do abrigo em que eles eram voluntários. E ela também está grávida. Então, assim, tem um final bem fofo. Eu amei esse livro. Eu não esperava pegar tanto sofrimento, assim, mas fez muito mais sentido com os nomes, né? Almas Quebradas, enfim.
Mas eu gostei bastante, foi uma leitura muito rápida, apesar de ser um calhamaço que desenvolveu muito bem, sabe? E tá disponível no Kindle Unlimited, é livro único, pra quem gosta, está aí, gente. Até mais.